Olá, tudo bom? Aqui é o Arnaldo Dantas e esse podcast eu fiz para falar sobre, na verdade, falar sobre mentalidade, sobre vida e sobre o que você está fazendo com essa coisa linda que está atrás dos seus olhos aí, que é o seu cérebro. Eu não vou sentar o pau em novela aqui, como normalmente você pode pensar quando vê o título do vídeo, até porque novela pode ser uma coisa boa também. Mas, no geral, esse podcast é para falar sobre as escolhas que você faz para gastar o seu tempo. Bom, e já que eu comecei falando de novela, eu quero falar sobre uma coisa que aconteceu comigo agora há pouco. Eu estava passando aqui os canais da televisão e nesse momento eu estava com a televisão que só pega meu canal local e, por incrível que pareça, a única palavra que veio na minha cabeça quando eu fui passando os canais foi lixo. Eu passava um canal e a primeira palavra que vinha era lixo. Passava o outro lixo. Meu Deus do céu, será que o problema sou eu? Será que eu tô crítico demais? E parei para pensar um pouquinho sobre isso. Na verdade, é uma coisa que eu já parei para pensar muitas vezes, né? Então, esse fato acabou me relembrando e me motivou a gravar esse podcast. Então, se você quer refletir sobre o que você está fazendo com o seu tempo, sobre se vale a pena ou não investir seu tempo em certas coisas, então continue vendo, continue escutando. Se você está vendo aí no YouTube também, eu devo colocar no YouTube. Eu estou gravando no SoundCloud agora, mas eu devo colocar no YouTube depois também. Então, sobre novela. Bom, o que é novela, né? Novela é uma novela é um retrato da vida, novela é uma história. Mas pra gente, para que vê a novela, o que é que isso representa para as pessoas que enxergam ali, que estão dedicando o seu preciosíssimo tempo àquele momento de frente para a televisão. Inclusive, minha televisão está desligada agora, como normalmente está mesmo. O que é que isso representa para a pessoa que está de frente para a televisão? Bom, na minha opinião, para falar mais correto, minha humilde opinião, ver novela é como ver um filme, é como eu falei, eu não vou falar mal, né? Vou falar a verdade. Então é como ver um filme, é como ler um livro, é como, em alguns casos, né? Como ler alguns livros. É como ver outro Fantástico também. Na maioria dos casos, a gente para ver novela ou para ver outro programa de televisão por puro entretenimento. É isso mesmo. Na verdade, se você for parar para pensar, o que é que você aprende com a novela? Praticamente nada, né? Você talvez fique informado sobre moda, talvez você fique informado sobre alguma pouca novidade no mundo, talvez você fique informado sobre o país que está na moda, que aquela novela resolveu retratar, como uma escola de samba, né? Mas no geral você não aprende muita coisa. Então, por que você para ver aquela novela? Porque você gosta de história, né? Você nasceu assim. Isso aí está incluso no seu DNA. Você adora história, eu adoro também. Quando alguém começa a contar uma história, você quer saber o final da história. Então, é isso que as novelas fazem, contam história e produzem entretenimento para você. Porque desde os primórdios aí a gente aprendeu a passar os ensinamentos. Aí eu tô falando centenas de milhares de anos atrás, aprendeu a passar os ensinamentos para gerações futuras através de histórias. Pouco se tinha de coisas para você gravar o que aconteceu, para deixar de lição para os mais novos. Então você podia escrever na pedra, aquelas pinturas rupestres e tudo, mas no geral você contava histórias para suas gerações futuras. E por isso que isso se enraizou no nosso DNA e, na verdade, a gente adora uma história. E a novela conta histórias de maneira maravilhosa, de maneira interessante, de maneira que prende a sua atenção. Mas no final das contas, você sabendo que aquilo ali não é um conteúdo decisivo na sua vida, então, porque você para na frente daquela televisão e fica ali uma hora e pouco, se for uma novela, né? Se for 5 novelas, que nem tem aí à disposição, 6, 7, então você passa aí quase um quarto do seu dia na frente da televisão vendo histórias. Então, mas peraí, Arnaldo,
Onde é que você quer chegar com isso? O que eu tô querendo chegar, o que eu tô querendo lhe falar é que, na verdade, o que você está conseguindo aí, o que você está tendo, é entretenimento. Então, você julga que na sua vida você trabalha, você se estressa, você cuida dos seus filhos, você passa o dia na empresa, se você tem funcionário, você se estressa com o funcionário, se você é funcionário, você se estressa com o seu chefe e você quer relaxar. O ser humano está sempre em procura do prazer fugindo da dor em busca do prazer. Esses são os comportamentos mais primitivos do ser humano, fugir da dor e procurar a estabilidade e o prazer. Então, quando a novela lhe proporciona isso, né? Proporciona um momento de prazer, porque acompanhar uma história é viver um pouco daquela história também. Lembre dos seus neurônios espelhos aí, quando você vê um jogador de futebol chutando uma bola, você às vezes mexe sua perna também, né? Quando você vê um lutador mexendo os braços, você mexe seu braço também. Então, são seus neurônios espelhos em funcionamento, você sente um pouco da emoção de estar fazendo aquilo. E, na verdade, o que as histórias proporcionam é isso. São normalmente histórias que você não vive, que você talvez gostaria de viver, ou não, mas que são interessantes para você, porque são diferentes. E aí você acaba vivendo um pouco daquela história. Isso lhe proporciona prazer. Você está sentado, relaxado, às vezes comendo, vendo a televisão, você já passou um dia cansativo, um dia doloroso, e agora você quer relaxar, sentar e recarregar a bateria para os outros dias. Então você procura um refúgio no prazer. E a novela lhe proporciona isso, assim como um filme também. Se você pegar uma pessoa que vê frequentemente uma novela e perguntar se ela prefere ver aquela novela ou um filme, se for uma pessoa que gosta muito de novela, ela vai preferir a novela. Porque para ela aquilo é uma fonte muito maior de prazer do que um filme. Então a grande questão aqui é uma reflexão na verdade é uma avaliação sobre esses momentos de entretenimento que você pode escolher para você. O que é que você escolhe de entretenimento para o seu dia a dia? Primeiro eu lhe garanto que você pode escolher entretenimentos melhores ou piores. Tudo isso depende do que você enxerga como certo e errado e de onde você quer chegar na sua vida. Então, você pode entender que para você o melhor naquele momento é ver aquela novela, é aquilo que reenergiza você, é aquilo que faz você carregar a sua bateria para o dia seguinte ser produtivo e eficaz. Então vá lá, meu amigo, minha amiga, vá lá, veja a sua novela, relaxe, carregue suas baterias e no dia seguinte seja o melhor que você pode ser. Se você entende que aquela novela é o melhor para você recarregar sua bateria, para você se inspirar, para você obter novas ideias, para você se tornar uma pessoa melhor, então vá lá, veja aquela novela e seja feliz. Mas a gente sabe que na grande realidade não é isso que acontece com o conteúdo que é passado através de novela, com o conteúdo que é passado através da maioria dessas mídias aí, desses conteúdos que estão abertos na TV. No Faustão também só faz contar história, no Rodrigo Faro, no Luciano Caldeirão do Hulk. Então normalmente não é muito isso aí que está é mais ou menos tudo a mesma farinha do mesmo saco, né? Então, se você parar para fazer uma análise e pensar aonde isso vai lhe levar, você vai ver que não vai levar, só vai levar ao próximo capítulo. É isso mesmo, só vai levar você ao próximo capítulo. Então, esse é um momento que eu acho que você tem que parar um pouquinho e refletir se esse é realmente o tipo de entretenimento que você quer. Você tem outras opções, você pode, eu não sei se você que está escutando agora, você pode, mas muitas pessoas podem escolher outros momentos de entretenimento, passar mais tempo com a família, dar uma passeada num parque, visitar um amigo, ler um livro, ver um filme, ver uma série. E aí vem outro ponto que eu queria chegar também, que é sobre
Sobre livro, sobre vídeo, sobre série. Muita gente que se vangloria de não ver novela, eu não vejo novela, porque isso não presta, porque isso não leva a nada, não sei o quê, e passa mais tempo vendo uma série do que uma novela. E aí? O que é que você acha? O que é que você acha como é que tá uma série em relação a uma novela? Será que tem muita diferença? Bom, em minha humilde opinião, na verdade a diferença não é tão grande. Uma série também é um refúgio de prazer, é um momento de entretenimento. Na verdade, não vai ser decisivo para o resultado final da sua vida, a menos que você seja uma pessoa que trabalhe com isso. Se você trabalha com cabelo, por exemplo, uma cabeleireira, acho que você deve sim ver novela, porque você tem que estar, não viver aquilo, não passar horas vendo aquilo, mas pelo menos ver alguns trechos onde apareçam as principais atrizes com os cabelos lá, para você aprender sobre aquele cabelo e por que seus clientes vão querer também aquele cabelo. Então você tem que estar atualizado. Se você vê muita série e trabalha com alguma coisa nesse gênero, então beleza, cara, você está no caminho certo. Veja lá a sua série, jogue duro e aproveite ao máximo. Mas na verdade você tem que entender, porque a maioria das pessoas que se coloca nessa posição de criticar a novela e ver série se coloca como o dono do mundo, que tá tudo certo e tal, e não para pensar o que é a série, que também é entretenimento puro, como um filme também. A grande diferença aí está na qualidade do material que é produzido. A novela é muito grande, passa todo dia, muitos atores, meses, então você não consegue fazer superproduções, porque senão gastaria demais, não teria retorno. Mas uma série que só passa uma vez por semana, e alguns meses para o ano todo, só volta no outro ano. Então você consegue fazer produções melhores, a arte fica melhor. No final das contas, a gente está falando de arte, está falando de apreciar a arte. E aí, se você preferir a série, então você está preferindo, na minha opinião, a arte de maior qualidade, é o que eu acho. Muitas vezes eu vejo alguns trechos de novela, principalmente mexicana, essas que passam no SBT, na Bandeirantes, sei lá. E aí você vê que é uma história que é praticamente a mesma história, refilmada centenas de vezes, e que tem uma audiência grande, mas qualquer pessoa que está de fora, no meu caso, por exemplo, que está de fora e vê 3 minutos daquele livro, cara, isso aí é um afronto à inteligência humana, deve ser, porque o cara que passa 3 meses sem ver a novela, quando vê um capítulo, ele entendeu tudo que passou em 3 meses. Diferente de um filme, por exemplo. Você perde 5 minutos, às vezes você não entende 80% do filme pelos aqueles 5 minutos que você perdeu. Mas na novela não, é muito simples, o conteúdo é muito básico. É para aquela mulher que está fazendo a comida e ele está fazendo e vendo a novela de longe e tal. A iluminação é muito forte sempre, o rosto do artista fica muito visível, as falas são muito bem colocadas, é muito fácil de você entender. Então é muito simples. Para quem está acostumado com essa linguagem é bom, mas para quem está acostumado com série vai sentir uma diferença muito grande. Para quem está acostumado com filme vai sentir uma diferença maior ainda. Então o que eu quero chamar a atenção aqui é para o modelo de arte que você está apreciando, né? Na verdade, você aprecia arte e sente prazer com aquilo. E aí vem as questões sociais, né? A pessoa que está no meio de pessoas que gostam de novela, ela vai querer estar informada sobre novela. A pessoa que está no meio de pessoas que gostam de série, ela vai querer estar bem informada sobre série. A pessoa que conhece muita gente que gosta de filme vai querer estar bem informada sobre filme. Então você socializa melhor, você comenta, você tem mais assunto para falar e tudo. Agora, no final das contas, é tudo entretenimento. Pouco se tem de cultura, pouco se tem de evolução pessoal. E, a não ser, é claro, quando você começa a falar de filmes documentários, de filmes mais específicos, de filmes inspiradores e programas específicos para gerar algum objetivo. Outra coisa que eu quero falar sobre inspiração. O que é que os programas de televisão que você vê lhe inspiram para fazer, né?
Por exemplo, se você pegar aquele filme, acho que Em Busca A Procura da Felicidade, com Will Smith, que acho que até o filho dele também, o menininho que participa do filme, se você para ver um filme daquele, são 2 horas da sua vida que eu acho que você não tá jogando fora, porque é um filme extremamente inspirador. Quer dizer, não é só apreciar a arte, não. Ali você tem uma lição de vida muito forte. Tem uma lição de vida que faz você parar para pensar sobre você e sobre o quão você está correndo atrás dos seus sonhos, o quão você não está correndo atrás dos seus sonhos e principalmente o quanto você está reclamando da sua vida sem ter motivo nenhum para fazer isso. Se você não viu o filme, recomendo que você veja A Procura da Felicidade, com Will Smith. Um filme muito forte, muito interessante, inspirador, e isso aí sim eu recomendo. Agora, para pensar no que a sua série inspira você a fazer. Pode ser que quando você vê uma série, você se reenergiza mesmo, você fica mais preparado para o dia seguinte, você ganha mais potência de ação, né? Como diria o professor Clóvis de Barros Filho, nas suas palestras sobre filosofia, você aumenta seu tesão pela vida, na verdade. Então, quando você se põe num estado emocional mais produtivo, isso é muito interessante, porque você se torna uma pessoa mais eficiente em praticamente tudo que você vai fazer. Mas eu quero que você pense agora sobre as coisas que você tem visto na televisão e pense no estado emocional que isso lhe coloca, sobre como aquilo influencia você e como você reage de acordo com aquilo. Não a reação, como é que se diz? A reação consciente, a sua reação inconsciente. Como é que você fica depois de ver, por exemplo, um Cidade Alerta? Esses programas aí que só passa bagaceira, que com da Atena, com aquele outro que fala corta pra mim. Esses programas, como é que você fica quando você senta na frente da sua televisão e você para e passa 1 hora vendo o cara remoer ali 3, 4 notícias só falando desgraça, falando coisa ruim? O que é que você pensa? O que é que você sente? O que é que vem ali no seu... Como é que você fica? Como é que fica o seu coração? Como é que você fica depois disso aí? Você fica melhor? Você fica mais produtivo? Você fica um pai mais amoroso? Você fica uma mãe mais amorosa? Você se sente um avô melhor? Bom, eu acho que não, né? Pelo que eu já vi, eu acho que não. Eu acho que isso daí, tudo que você capta, tudo que entra, na verdade, acho que se a gente fosse resumir esse podcast agora, seria assim: tudo que entra em você pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, através do seu paladar, do seu toque, do seu nariz, né, gera o que sai. O que sai é produto do que entra. Basicamente, o que sai de você é produto do que entra em você de informação, mais a sua concepção da vida, mais a sua mentalidade, mais o seu mindset. Então, e o seu mindset, obviamente, é influenciado pela sua infância, pela sua adolescência, pela sua genética, mas no geral entenda que tudo que sai de você, tudo que você produz, o que você coloca no mundo, o que você coloca para fora, o que você fala, o que você gesticula, o que você toma de ações é produto do que você recebe de você mesmo, do que entra pelos seus olhos, pelo seu ouvido, pela sua leitura, pela sua interpretação das coisas. Então, o que um programa desse inspira você a fazer? Cara, pelo amor de Deus, isso só inspira você a entender que esse país não vale nada, a entender que a humanidade não tem jeito, a entender que talvez seja essa a sua concepção agora. Talvez seja essa a sua concepção nesse momento, meu amigo. Para com isso, preste atenção no que eu estou falando. Talvez a sua concepção nesse momento seja uma concepção totalmente
errada, mas você não acha que é errada, porque. E talvez não seja errada. Eu considero errado, porque não lhe coloca num estado emocional, num estado mental positivo para você ser o melhor de você. Não. Coloca você num estado negativo, coloca você para baixo, coloca você para pensar que esse mundo não tem jeito, coloca você para pensar que você não pode colocar o pé fora da rua. E talvez você pense isso agora, mas na verdade você pode dar um jeito, sei lá, cara. Pega um carro, vai num parque onde é organizado, pega um táxi, vai na área do condomínio onde é comum, leva seu filho lá, não fica só dentro do apartamento não. Mas sobre o estado emocional em que isso coloca você, é muito complicado. Você vai dormir pensando no tiro que o cara levou na cara porque foi defender o outro, e você sabe, meu amigo, que tudo isso acontece toda hora. Na verdade, não é só aquela notícia que está passando na televisão. Não é só aquela. Não é só em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Belo Horizonte que acontece isso. Você sabe que isso acontece no mundo todo. No Brasil, principalmente, tem lugar que é pior, né? Tem muitos que são melhores, mas tem lugar que é pior. E a questão é você parar para focar ou não nisso. É uma coisa que você já sabe que acontece. Então, para que você está vendo todo dia? Você já viu ontem? Você vai ver hoje a mesma coisa. Você vai ver amanhã a mesma coisa. Só desgraça. Só bandido, polícia correndo atrás de bandido, assalto, não sei o que. E cada vez que você vê aquilo ali, você fica achando que é em toda esquina, mas não é em toda esquina. Na verdade, é um risco que você corre, que todo mundo corre. Então, é bom você estar informado sobre a situação da violência. É bom você ter medo da violência. É bom você não vacilar. Agora, não é bom você ficar enxergando isso toda hora. Não é bom ficar olhando isso toda hora. Faz o seguinte, digita aí na internet assim, vídeo de acidente de trânsito. Eu recomendo que você não faça isso, estou dando só um exemplo, tá? Se você digitar no YouTube vídeo de acidente, bagaceira de cérebro aberto, não sei o que, fratura exposta, morte, tira na cara, essas coisas, você começar a passar 5 minutos só pesquisando isso e vendo aqui alguma cena só de acidente de trânsito, de policial que matou bandido, de um cara dando uma facada no outro. Tudo isso tem na internet, tudo isso passa na televisão também. Agora vai dormir, vai lá, vê isso, vai dormir. Como é que você fica? O que é que você pensa na hora de dormir? Só pensa nisso, meu amigo. Você só pensa nisso. Enquanto você poderia estar fazendo uma reflexão sobre o seu dia, o que é que eu fiz hoje? O que é que eu poderia ter feito melhor? O que é que eu vou fazer amanhã? Onde é que eu errei? Onde é que eu não errei? Onde é que eu acertei? Onde é que eu fui elogiado? Não. Você só pensa nisso. E aí, o que eu estou querendo levantar com esse podcast é justamente a inspiração que cada coisa que você vê na televisão leva você a fazer, leva você a agir. Qual o estado emocional que isso lhe coloca? Eu vou falar mas vários autores falam. O seu estado emocional é o que define suas ações. Se você está no estado emocional positivo, suas ações vão ser positivas, vão ser mais produtivas, o seu dia vai ser melhor, você vai trabalhar muito bem. Mas se o seu estado emocional é negativo, você fica para baixo, você não rende 10% do que você renderia se você estivesse bem. Mas o que influencia no seu estado emocional? Já parou para pensar? Interessante, né? Se boa parte do que define minhas ações é o meu estado emocional, o que define o meu estado emocional? A maior parte do seu estado emocional é definido pelos seus pensamentos. Aquilo que está na sua cabeça. Aquilo, não só aquela parte consciente que você fica pensando numa coisa, não é só isso não. Tudo que você pensa que você nem percebe, tudo isso vai influenciando no seu estado emocional e vai influenciando nas suas ações e em como o mundo reage às suas ações também, obviamente, no feedback que você recebe, no retorno que você tem. Então tudo depende de como você está no momento. E como você está no momento depende dos seus pensamentos. Mas Arnaldo, e aí? Eu controlo os meus pensamentos? Bom,
Você pouco consegue controlar os seus pensamentos. Mas se você conseguir evoluir um pouco mais na sua inteligência emocional, você vai ver que você consegue controlar pelo menos um pouco o básico. Eu recomendo um livro chamado acho que é um livro do Augusto Cury, um dos muitos livros do Augusto Cury. Esse é bem interessante, que fala sobre inteligência emocional, fala do eu como gestor dos pensamentos, como gestor do seu cérebro, de como tornar o seu eu consciente, como realmente, quer dizer, não tem como ser 100%, né, mas como um eu gestor dos seus pensamentos. É o Código da Inteligência, lembrei. O Código da Inteligência do Augusto Cury. E se você puder, leia também o Poder Sem Limites. São 2 livros muito poderosos. Esse Poder Sem Limites é do Anthony Robbins, né? do Anthony Robbins, que é praticamente o pai da PNL, Programação Neurolinguística, e você vai ver como é que você pode usar técnicas para você mesmo conseguir alterar seus pensamentos e gerir o seu estado emocional. Então, mas Arnaldo, você falou que o estado emocional define a minha potência de agir e as minhas ações definem o que eu vou receber do mundo. E o meu pensamento é que me coloca no meu estado emocional. Então, vamos voltando aí, a gente para pensar e ver que a questão toda está no pensamento. E o que forma o pensamento? Essa é uma questão extremamente complexa sobre o que forma o pensamento, mas eu posso lhe garantir uma coisa. Tudo que você coloca de informação dentro de você altera os seus pensamentos. E é nisso que eu quero chegar. Quais são as informações que você está recebendo? De você mesmo, né? Na televisão, no que você lê. Tudo isso vai alterar o seu pensamento. Então, pare aí um pouquinho para pensar. Cara, vale a pena? Vale a pena você dedicar 2 horas por dia do seu precioso tempo para ver uma novela que não vai acrescentar em nada na sua vida, que não vai... Bom, já falei que em alguns casos sim é pertinente e tal, mas na maioria dos casos não vai acrescentar nada na sua vida. E que vai lhe inspirar. O que a novela lhe inspira a fazer? Lhe inspira a fazer o bem? Cara, se inspira, beleza, que bom, mas são poucas. São poucas as novelas que inspiram isso. Porque o que você vê na novela, basicamente, são coisas extremas, são casos diferentes, cada vez mais os autores vão tentando criar uma trama diferente, uma trama mais complexa, uma trama com mais polêmica, para que você fique preso na frente da televisão. Então, o que você vê é traição, é pessoas passando a perna na outra, porque se tiver isso, a novela não tem graça. E aí, o que isso vai gerar para você no final das contas, né? Então, bom, esse podcast já está estendendo um pouco e a minha ideia é realmente essa, fazer você refletir um pouco sobre o que você coloca dentro de você. Não é sobre novela, não é sobre filme, não é sobre leitura, até porque a leitura, você lê livro, um livro qualquer, é como ver uma novela. Qual a diferença de você ler 50 Tons de Cinza ou você vê uma novela da Globo, dessa que passa essa tarde, essas mais tarde aí? Cara, não tem diferença praticamente nenhuma. A diferença é que, bom, pelo menos quando você lê o livro, você está aprendendo melhor o português, você se torna uma pessoa que escreve melhor e que erra menos. Beleza, legal. Pelo menos você tem o que discutir com outras pessoas que leram o livro também. Mas no geral, o que você ganha com isso, cara? Não tem muita coisa não para ganhar. Se você vê, porque eu vi a série tal, não sei o quê, porque eu não vejo novela, mas vê série. Isso leva você para onde? A questão é você se perguntar onde é que você quer chegar. Acho que esse aqui é um dos pontos principais aqui do podcast e esse áudio. E se você puder, você compartilhe esse áudio com outras pessoas. Se você acha que ajudou você a pensar sobre alguma coisa nesse sentido, ou melhorar alguma coisa na sua vida, compartilhe com outras pessoas. Acho que elas vão gostar também.
Bom, principalmente a partir desse ponto agora, que é sobre onde você quer chegar. Você sabe isso? Você parou para pensar em algum momento sobre o que. Bom, você quer chegar aonde, cara? Você quer fazer o quê? Você quer, você quer se tornar o quê? Um profissional melhor? Ou o cara que consegue falar os nomes dos atores da Globo, da Globo todos, assim? Quando vê a foto, você já consegue falar o nome, assim. O que é mais importante para você? Se tornar um profissional reconhecido no seu trabalho ou entender ou falar que leu um livro por semana? Agora, que livro é esse? É um livro que ajuda você a se tornar um profissional melhor, que ajuda você a se tornar um pai melhor, que ajuda você a se tornar uma mãe mais amorosa? Hein? É isso que eu quero que você reflita agora. Onde é que você quer chegar? Você sabe onde é que você quer chegar? Difícil, né? Então eu recomendo que você faça uma pequena reflexão sobre o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora vai ajudar você a chegar onde você quer chegar? Eu acho que se você ficou até esses mais de meia hora aqui me escutando, você é uma pessoa que quer sim, você quer melhorar, você tem objetivos, eu acho que você tem. E se você não tem, eu recomendo que você tenha. Sabe por quê? Porque quando você imagina assim, quando você para refletir sobre sua vida e você não vê um horizonte, você não sabe onde é que você quer chegar, você tá indo como aquela música do Deixa a Vida Me Levar, né? Acho que é do Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, um desses daí. Você tá deixando a vida lhe levar para onde ela quer levar. E não é isso que você tem que fazer. Não precisa ser assim, pelo menos, né? Você pode deixar. Bom, tem mal para você isso? Bom, talvez não. Talvez você queira fazer parte da paisagem e pronto. Quer deixar a vida lhe levar e pronto. Então, vá lá, veja sua novela, gaste seu tempo com isso, tranquilo. Não tem problema nenhum, isso não tem problema nenhum. As pessoas, muita gente é assim. Agora, se você quer alcançar os seus objetivos mais profundos, aí, se você já parou para pensar sobre sua vida e sobre o que você quer, você não vai aceitar qualquer caminho. Na verdade, quando você não sabe para onde ir, anota isso, anota, pega caneta aí, pegou, caneta, papel. Ou então você pode anotar no seu celular também, no seu bloco de notas, ou do seu computador também. Anota isso aí. Quando você não sabe onde quer chegar, qualquer estrada serve. Você pega qualquer uma, a primeira que aparecer na frente, você vai. Agora, aquela estrada é a certa? Quando você não sabe o que você quer, você faz qualquer coisa do seu tempo. Você parou na frente da televisão e você vai ver o que estiver passando. Pronto, personagem, né? Se você está ali só fazendo parte da paisagem, é mais um. Então, quando você não sabe onde você quer chegar, você pega qualquer caminho. Por isso que você tem que planejar, você tem que pensar pelo menos aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar. O que é que você quer fazer da sua vida? E pense agora, o que eu estou fazendo agora vai me levar aonde eu quero chegar? Às vezes você quer, senão não estou satisfeito com minha renda. Eu só ganho R$2.000 por mês, mas eu quero ganhar 4, eu quero ganhar 5, 6 mil reais por mês. E aí? Você está fazendo o quê? Como é que você vai chegar lá? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em se o caminho que você está tomando vai lhe levar nesse objetivo? Inclusive é uma reflexão muito forte que isso tem causado uma diferença grande na minha vida sobre que decisões tomar. É uma pequena frase. Também se você quiser, anota, tá? Anota isso aí. Então anota na sua cabeça. Desliga aí, televisão, rádio, Facebook, tudo. Para tudo, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui é uma tática tão simples quanto poderosa. Muito, muito poderosa. Que é o seguinte: cada coisa que você vai fazer no seu dia a dia e você está com dúvida se vai ajudar ou não você chegar no seu caminho, faz o seguinte: traz um pensamento, só um pensamentozinho aqui. Se você puder,
Anota isso no seu celular, no seu computador, tatua no braço e se pergunta assim, ó, isso que eu estou fazendo está me levando mais para perto ou mais para longe do meu caminho? É interessante, né? Isso que eu estou fazendo agora. Você de repente está estudando sobre o que eu falo, que é normalmente, que é sobre como é que você pode usar a internet para alavancar seus negócios, aí, o seu empreendimento. Então você começou a estudar um pouquinho sobre como fazer vídeos para o seu negócio, para alavancar seu negócio, conseguir mais vendas. E aí só que aparece aqui aquele bem do lado, ali, você está vendo um vídeo meu. Se você quer saber mais sobre esse assunto, veja lá, Arnaldo Dantas, Internet para Negócios. Eu tenho vários vídeos falando sobre como é que você pode usar a internet para alavancar seus negócios. E aí você está vendo um vídeo, né? Um vídeo do Conrado Adolfo, um hangout lá de 3 horas que ele dá conteúdo, um vídeo do Flávio Augusto, que inspira muito você a empreender da maneira correta, vendo um vídeo do Instituto Endeavor, um vídeo da PS, um vídeo do Seitarata. Então, você está vendo um vídeo que sim, você para e pensa, isso aqui está me ajudando a eu alcançar meus objetivos, a eu conseguir chegar aonde eu quero chegar. Isso você responde para você mesmo que sim. Mas aí tá do lado um vídeo do Porta dos Fundos. E aí você fica louco para ver aquele vídeo, né? Eu também, ainda bem que são curtos. Mas é muito tentador. A internet é tentadora, tem um Facebook, alguém conversando com você, tem um WhatsApp, tem a televisão, tem um jogo que vai começar do seu time de futebol que você gosta tanto, tem a danada da novela que vai começar, e aí você tem muitas chances de perder o foco. E foco não é escolher, foco é desescolher. Anota isso também, tá? Anota, se você puder. Foco não é escolher, é desescolher o resto. Pois é, foco não é escolher, agora eu escolhi estudar a internet para usar nos meus negócios e alavancar meus negócios. Eu escolhi estudar marketing digital. Não é só isso. É você desescolher o resto. É você parar de gastar o seu precioso tempo com besteira e seguir no caminho certo, seguir naquele caminho que vai levar você ao seu objetivo. Beleza? Acho que eu passei um pouco do que eu queria passar para você. Não leva a mal se você gosta de novela. Já falei que se você realmente tem tempo, é uma pessoa, cara, novela lhe ajuda, faz você mais feliz, relaxa você, energiza você para o próximo dia. Então vá lá, meu amigo, minha amiga, veja a sua novelinha, relaxe, tranquilo, não se estresse, principalmente se você já é aposentado e não tem grandes pretensões na sua vida. Mas se você tem, então recomendo que você pare para pensar com calma no tempo que você está dedicando às coisas aí, dedicando aos seus livros, que livro você está lendo, que série você está vendo, que novela você está vendo, que programa de TV você está vendo, tá? Então, e tem muitos programas bons de TV, sim. A gente fala que não tem, a TV não presta, cara. Tem programa bom, assim. Só que normalmente passa sábado, 7h30 da manhã. Difícil, né? Sábado, 7h30 da manhã, difícil. Pequenas empresas, grandes negócios, ajuda. Tem um que a Fátima Bernardes apresentou, que eu vi, muito legal, inspirador. Programas inspiradores são muito bons, são muito bons. Outra coisa, se você é empreendedor, normalmente eu falo para empreendedores, então, se você é empreendedor, cuidado com esse mito aí que a televisão muitas vezes fala, né? Televisão conta a história, mas normalmente fala a parte boa da história, né? Não fala a parte ruim da história. Então, cuidado, a revista PME, revista Exame, normalmente só fala o sucesso, né? Então, cuidado para você não se frustrar com isso. E você vê o palco daquele cara, você vê o palco daquela pessoa e confunde com o seu bastidor. Você está no bastidor ainda, você está crescendo, você está evoluindo como pessoa, como profissional. E se compara com aquela pessoa, cara, teve sucesso em um mês, passou de 5 mil para 80 mil de faturamento e tal, e eu tô aqui enganchado. Calma, cuidado. Essas pessoas, Mark Zuckerberg do Facebook e muitos outros aí que teve, muito não, né? A nível de mundo é pouco, e poucos outros
que conseguiram sucessos rápidos, são pontos totalmente fora da curva. Provavelmente você não é uma dessas pessoas, eu também não sou essa pessoa que vai ter sucesso assim. Tomara que seu filho seja. Porque é muito difícil. Tá, então, muito obrigado por ter escutado até agora esse podcast. Eu não vou editar, né? Gaguejei muito aí, desculpa por ter gaguejado, então não vou editar. A intenção era essa mesmo, colocar para fora aqui que eu tava sentindo sobre isso. E se você gostou, se ele ajudou em alguma coisa, então deixa um comentário aí. Se você puder compartilhar com seus amigos, compartilhe também. Ou então, se você simplesmente gostou, dá um like aí, se você estiver vendo no Facebook. Então, vai lá, rumo aos seus grandes objetivos, gerencie bem seu tempo. Um grande abraço do seu amigo Arnaldo Dantas e até mais.